Mas muito mais importante do que isto, penso que é importante lembrar aqui que o Henrique é o pai deste seminário, como disse o Luís Tirapicos, ou o Spiritus Rector. Sem ele nós não estaríamos aqui. Quer dizer, um dos grandes méritos do Henrique, ao meu ver, é de ter juntado toda esta gente e fomentado, apoiado sempre o nosso entusiasmo nestes temas, e isto é muito, muito precioso. Portanto, acho que não é preciso dizer mais, só se me esqueceu de uma coisa importante. E vamos ouvir então sobre este tema da retrogradação das sombras, certo? Estou com muito prazer, assisto a mais uma aula do Henrique. Muito obrigado por ter aceito. E é verdade, nós insistimos sempre, Henrique, tu tens que ir, etc. E o Henrique, não, mas deixam finalmente os mais jovens e os outros, mas nós insistimos sempre e queremos ter o Henrique, por várias razões, vocês sabem quais são. Bem, Samuel e Luís, muito obrigado, vocês são muito simpáticos como sempre, mas foram absolutamente precisos, e só para explicar, e isto corresponde à divisão de trabalhos aqui no departamento. Eu dou as ideias, eles fazem o trabalho duro. Portanto, a certa altura sugeri fazer isto, mas depois eles fizeram tudo, e isto é uma iniciativa do Luís Tirapicos, do Samuel Gessner, e eu penso que agora o Luís Ribeiro também cada vez mais se tem vindo a ligar, e portanto os três é que levam isto, e tem sido um conjunto de conferências e de seminários muitíssimo bons, e vocês é que estão de parabéns. Muito obrigado também por teres dito que este assunto que vou falar não é completamente novo, ou seja, eu tenho a sensação que já o contei mais ou menos aqui na faculdade, tenho a certeza que já o contei noutros sítios, portanto pode haver algumas pessoas que já tenham ouvido isto, e a minha desculpa é que foram eles que pediram. Eu disse não, porque eu já falei disso, mas eles insistiram e pediram, e pronto. De qualquer maneira, a verdade é que ao longo do tempo, isto já leva alguns anos, a história tem vindo a aumentar imenso, de tal maneira que hoje é uma história muito maior do que aquela que eu consigo contar aqui. Portanto, eu vou contar um resumo de uma história que eu hoje já consegui reconstituir em muito maior dimensão, e que em breve vai ser publicada num texto grande, que tenho vindo a crescer à medida que vou vendo as várias ramificações da história. Pronto, então vou fazer começar pela apresentação para avançarmos rapidamente. Ok, estão a ver, não é? Bom, isto é uma história sobre quê? Essencialmente sobre três coisas. Primeiro tem a ver com um resultado novo de Pedro Nunes, e isto interessa-nos, nós gostamos de saber, que relembra sempre duas coisas, que Pedro Nunes tem ainda muito mais para dizer do que aquilo que já está, enfim, contado, e aqui temos um resultado muito importante que nunca foi registado na literatura, tem umas menções brevíssimas e muito pouco corretas em algum sítio, mas nunca tinha sido estudado, portanto é importante, e sublinha mais, e como vão ver, a influência e o impacto que Pedro Nunes teve muitos anos depois de ter feito o resultado. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, aqui também se pode aprender alguma coisa, como é que se dissemina um resultado matemático pela cultura, e vamos ver que esta história mostra várias linhas de disseminação e, portanto, também informa sobre este aspecto interessante, como um resultado matemático afeta, porque é o caso deste, campos exteriores à matemática, e como é que isso vai acontecendo. Tem uma história interessante. E depois tem o terceiro aspecto, que para mim talvez seja o mais importante de todos, e digamos que é para mim o mais valioso desta história, que tem a ver com a predição em ciência. Como toda a gente sabe, a capacidade de prever é o objetivo mais desejado em ciência. Nas coisas, seja de clima, seja na física, seja na matemática, etc. A ciência consegue antecipar fazendo certas previsões. E é bem sabido, e isto costuma ser um indicador da ciência moderna, é bem sabido que houve alguns resultados que foram nunca, não observados, mas demonstrados matematicamente e só muito tempo depois observados.
e ondas eletromagnéticas, bosão de Higgs, há imensos resultados, o neutrino. Portanto, tudo isto são situações históricas que são, digamos, reificadas, ou que aparecem primeiro como resultado de uma demonstração e que só muitos anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, são observados e são experimentalmente confirmados. Portanto, a pergunta histórica, há uma pergunta histórica que se pode fazer e que é interessante e que é esta. Quando é que foi a primeira vez que isto sucedeu? Quando é que foi a primeira vez que uma pessoa mostrou matematicamente um facto que ninguém tinha visto e que só foi observado muito tempo depois? Ora, eu acho que este fenómeno que vou apresentar é um grande candidato a ser a primeira vez que isto sucedeu. Com o facto de ser absolutamente sensacional, porque a distância entre a sua explicitação matemática e a sua observação real foi de 3 séculos. Portanto, os dados o que Nunes vai mostrar matematicamente, sem nunca ter sido observado, só foi observado 3 séculos depois. Isto seria uma coisa absolutamente sensacional. Bom, portanto, ofereço isto como possibilidade e como um interesse mais do assunto. O assunto, o tema tem a ver com um resultado que aparece em 2 obras de Pedro Nunes, que estão ligados, não é? Portanto, o livro de 1537, um livro em português, que ele publica em português em 1537, e depois, como sabem, partes deste livro têm uma versão em latim mais extensa, publicada em 66, numa grande casa editora, as oficinas da Heinrich Petri, que passaram por toda a Europa. Se o primeiro livro tem uma difusão, sobretudo na Península Ibérica, o segundo não. O segundo é conhecido em toda a Europa, como vamos ver. E aparece nestes 2. Aqui está a página onde aparece o resultado pela primeira vez e aparece a meio de uma discussão. A primeira coisa que eu gostava de explicar é como é que esta história toda começa. Portanto, a página é a que está à vossa direita, já explicarei, e isto começa por causa do seguinte. Os marinheiros costumavam usar as direções do Sol, tal como indicadas pela bússola, costumavam usá-las como um relógio. Ou seja, a gente imagina que estamos a olhar para sul, se nós estamos a olhar para sul, quando o Sol está na culminação é meio-dia, não é? E depois podemos ver o Sol a andar, e se o Sol andar uma quarta para o lado e depois mais um bocadinho para o lado, os marinheiros diziam, é meio-dia 45, é 1h30, se vocês virem a coluna da direita é o que tem, Sol no sul ao meio-dia, e depois os vários pontos marcados pela bússola, aqui com as várias horas. E isto era comum. E, portanto, como o Sol se vai deslocando, é óbvio tentar usá-lo como um relógio. Okay? Então, Nunes, naquele livro português, uma das coisas que ele fez foi, ele olhou para todos os procedimentos, ou os mais importantes procedimentos que os marinheiros usavam, e analisou-os matematicamente com grande detalhe. E quando chegou a este, concluiu o seguinte, disse o seguinte: isto não se pode fazer. Isto é, não se pode usar, e agora vou começar a ser um bocadinho técnico, mas não demasiado, não se pode usar o azimute do Sol, isto é, a direção que o Sol faz com o norte, o azimute, não se pode usar o azimute como medida de hora. Porque, e é o resultado que ele demonstra aqui, e é assim que Pedro Nunes demonstra, mesmo quando nós sabemos a latitude, ou seja, o sítio onde estamos, a declinação do Sol, que quer dizer o dia do ano, mesmo quando nós sabemos a latitude e a declinação do Sol e o azimute do Sol, mesmo sabendo estas 3 coisas, nós não conseguimos saber a hora. E isto é uma grande surpresa. É uma grande surpresa porque o percurso do Sol parece ser completamente monótono e toda a gente estava absolutamente convencida de que, sabendo estas coisas, nós saberíamos bem a hora. Bom, só que um pequeno parênteses, isto é o que Pedro Nunes faz continuamente. Pega em procedimentos que as pessoas há séculos, pensavam que funcionavam bem e mostra que matematicamente são muito mais complexos e que não funcionam assim tão bem. Então faz neste caso. E o problema está aqui muito rapidamente, isto está com a maneira de representar há século XVI, depois uma pessoa habitua-se, como vocês não estão habituados, vou ser muito rápido. Isto é o horizonte leste, este é o ponto onde o Sol está a nascer, o Sol está aqui a nascer, e este é o paralelo do Sol. Vocês veem a minha setinha, não veem?
Portanto, o Sol nasce a leste, está a subir ao longo do seu paralelo, ok? E isto que está aqui, isto está tudo rebatido, mas é preciso imaginar, isto é um meridiano e isto é o zénite. E é o meridiano do lugar onde se está o meridiano, e portanto temos aqui um paralelo do Sol. Este arco que vai do meridiano até um ponto no horizonte leste é o que se chama um vertical do lugar, mas vocês imaginem, é um arco que vai desde o meridiano até um ponto. Portanto, é uma direção, isto dá uma direção. Então agora reparem o que acontece. Quando o Sol nasce, se nós tivermos esta construção que está aqui, quando o Sol nasce, passa em B e tem uma certa direção, e depois continua, mas quando chegar a A, volta a ter a mesma direção. Então, a demonstração de Pedro Nunes, agora para as pessoas que sabem mais sobre Euclides e elementos de Euclides, mas eu não quero entrar aqui, é o que se chama uma construção. Não é? Ou seja, Nunes constrói uma situação matemática que ela própria, só a construção, demonstra o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer é que nós podemos saber a latitude, a declinação do Sol e o azimuth e não conseguimos saber, e a direção do Sol, o azimuth já disse, e não conseguimos saber a hora. Bom, e é isto que ele conclui. Então ele diz, segue-se, portanto, desta figura e da demonstração, que na região, os aspectos mais técnicos é só para os que quiserem, não vale a pena porque não é crítico aqui. Na região em que o zénite é D, com o Sol tendo declinação para norte, estando a subir continuamente, eu tenho de afastar aqui esta coisa que me aparece aqui, as pessoas, desde o horizonte até ao meio-dia, o Sol muda de direção de azimuth e retorna a ele antes do meio-dia. E o mesmo acontece depois do meio-dia. E depois ele diz, isto é muito surpreendente, mas, e agora aqui todos os matemáticos presentes vão gostar de ouvir isto é incrivelmente surpreendente de facto, mas não pode ser negado porque foi demonstrado com certeza e evidência matemática. Isto é típico Pedro Nunes a falar. O resultado é incrivelmente surpreendente se vocês pensarem 2 segundos. Incrivelmente surpreendente como é que, sendo o percurso do Sol sempre um movimento monótono, não é? Portanto, partindo da este, subindo até ao meio-dia, continuando para leste, pode ter momentos em que este movimento pareça andar para trás, é o que está dito aqui. Mas não se pode duvidar, porque está demonstrado com certeza matemática, diz Pedro Nunes. Como se isto já não fosse mais, digamos, complicado e surpreendente já de si, Pedro Nunes ainda vai complicar isto um bocadinho mais. Mas antes, só continuar a ler o que ele diz. Ele diz, por esta demonstração parece que nos lugares em que isto vai acontecer, são aqueles que estão entre o Equador e o Trópico de Câncer, quando o Sol está mais para norte do que o zénite está para norte. Portanto, há aqui ou seja, há um constrangimento geográfico, mas não tem importância. É um constrangimento matemático, digamos assim. Só acontece na zona tórrida e em certos dias do ano, em certas condições. Nesses lugares, nessas condições, a sombra de um gnómon vertical de manhã estará perto do meio-dia, da sombra do meio-dia, e depois anda para trás e depois volta a andar para a frente, passando onde estava, até finalmente chegar ao meio-dia. Isto é nas regiões que estão entre o trópico, portanto, estão entre os 2 trópicos, de facto, porque o problema é simétrico para norte e para sul, não é? Estão entre os trópicos. E depois Nunes conclui com este seguinte parágrafo que vai dar a origem a uma história gigantesca. Ele diz, mas naquelas regiões que não estão na zona trópica, ou seja, como ele diz, que estão entre o paralelo de Câncer e o norte, isto não é possível. Então, segundo a demonstração de Pedro Nunes, não é possível que o fenómeno aconteça nos locais fora da zona trópica. E Nunes diz, é impossível, mas pode acontecer por milagre, por poder divino, como se lê no 2º livro dos Reis, onde a sombra anda para trás 10 graus ou 10 passos para manifestar a saúde do rei Ezequias. E aqui faz uma ligação com uma história bíblica. Já vamos, porque isto é importantíssimo. Portanto, o quadro é muito simples de perceber, o que Pedro Nunes está a dizer,
há um fenómeno natural surpreendentíssimo, incrivelmente surpreendente, que é o facto das sombras andarem para trás, o sol andar para trás, ou as sombras andarem para trás, na zona trópica, mas só na zona trópica. Fora da zona trópica isto não pode acontecer. Se nós temos um registro histórico, a Bíblia, que nos fala desse fenómeno fora da zona trópica, isso só pode suceder por milagre, ok? Isto é o que Pedro Nunes diz. Ora bem, ele está-se a referir nos livros, a estas duas passagens, eu vou muito rapidamente dizer, Isaías disse, isto será o sinal que o Senhor dará, que o Senhor fará aquilo que prometeu. Andará a sombra para trás 10 passos ou andará para a frente 10 passos ou andará para trás 10 passos? E Ezequias respondeu, eu não tenho tempo de explicar o contexto, Ezequias esteve doente, depois, digamos, Isaías vem, há uma cura, e para confirmar a cura há este milagre. E Ezequias respondeu, a sombra andar para a frente é fácil, eu quero que o sinal seja que a sombra ande para trás. E então Isaías, o profeta, chamou o Senhor e Deus fez a sombra andar para trás 10 passos. Okay, isto é uma descrição que existe, de facto na Bíblia aparece noutro sítio, aparece também Isaías. Este será o sinal que o Senhor deu, vendo do Senhor, que Deus fará aquilo que prometeu. Behold, vou fazer a sombra andar para trás 10 passos, etc, etc. E então, e agora a última frase importante, so the sun, então o sol andou para trás no relógio 10 passos daquilo que tinha andado. Ok, este é o passo bíblico a que Pedro Nunes está a aludir. Bom, vamos primeiro olhar para o que está a acontecer. E eu vou ter que fazer agora, vou interromper este share, porque eu não sei fazer, sou um nabo, para vos mostrar uma simulação do que é que está a acontecer, para verem como isto é absolutamente surpreendente. Então, share screen. Então, o que está a acontecer é o seguinte, eu vou mostrar mais do que uma vez. Portanto, aqui o que temos aqui um gnomon, aqui a meio, tá? Estão a ver aqui um gnomon, e a amarela é o paralelo do Sol. Nós vamos ver o Sol a percorrer o paralelo, e depois está aqui o gnomon que vai projetar uma sombra. A sombra vai ser projetada aqui. A sombra vai andar ao longo do dia, e como vocês vão ver com cuidado, se olharem para esta zona e depois para aqui, para esta zona, vão ver o que é a retrogradação das sombras. Então vamos ver. Aqui não se viu bem, mas agora vejam bem neste lado. Certo? Ok? Então é exatamente isto que acontece. Não é? É absolutamente surpreendente. Outra vez, andou para trás, estão a ver andar para trás a sombra, e agora anda para a frente. Ok, o fenómeno, vou interromper agora esta coisa, penso que isto foi convincente, mas vou interromper agora isto para, cancel, stop share, para voltarmos ao PowerPoint. Desculpem, vou baralhar isto aqui tudo. Share. Ok, estão a ver, não é? Bom, bem, a primeira coisa que gostava de sublinhar é o seguinte, a observação é completamente contraintuitiva, hein? Insisto sobre este ponto, é completamente contraintuitiva. Além disso, como vamos ver, nunca foi observada. Portanto, Pedro Nunes está a falar de um fenómeno que é absolutamente contraintuitivo, nunca foi observado e que ele detecta matematicamente, não é? Bom, isto foi em 37. Em 56 ele volta ao assunto e volta mais, expandindo um pouco mais. Primeiro só dar aqui uma nota sobre a importância do livro de 66, porque às vezes as pessoas não são... É preciso relembrar que o livro de 1566 foi publicado na mesma tipografia e ao mesmo tempo que a segunda edição do livro de Copérnico. Os dois livros foram publicados, foram impressos lado a lado, nas oficinas Henrique Petrinas. Nós sabemos isto porque nós sabemos todos os livros que as oficinas Henrique Petrinas publicaram naquele ano. E os livros foram estes, que estão aqui, que foram publicados entre março e abril, e estes dois, as obras de Pedro Nunes e o das Revoluções do Copérnico, foram publicados em setembro.
Porquê que é esta distribuição primavera-outono? Esta distribuição é para os livros serem enviados para a feira de Frankfurt. E, portanto, todos os editores, os grandes editores europeus, imprimiam os livros, imprimiam perto da primavera para mandar para a feira de primavera. A feira de Frankfurt realiza-se 2 vezes por ano, a feira do livro de Frankfurt, desde a Idade Média, não é? É o grande centro de distribuição de livros na Europa. E, portanto, em setembro, para a feira de setembro, as oficinas da Heinrich Petry, que são das oficinas mais famosas da Europa, de Basileia, um centro tipográfico extraordinário, não é? A Heinrich Petry vai para a feira de Frankfurt com 2 livros, e os 2 livros são as obras de Pedro Nunes e o De Revolutionibus de Copérnico. Não é? Só para se perceber porque é que o livro de Copérnico foi tão importante na altura, vejam, digamos, qual é o seu, digamos, companheiro, não é? E porque é que depois está por todo o lado, e porque é que toda a Europa culta o leu, toda a Europa matemática o leu. É? Nós podemos confirmar isto porque, felizmente, a feira de Frankfurt, devido à boa organização teutónica, tem os catálogos publicados até hoje. Então nós sabemos todos os livros que foram vendidos. Existe um Messcataloga, muito famoso, e se vocês repararem, para o outono de 66, cá estão o livro de Copérnico e o livro de Pedro Nunes, que aparecem lado a lado no catálogo. Esta também, só que um pequeno parênteses, essa também é a razão, para quem gosta de bibliofilia, pela qual existem vários exemplares na Europa que têm os 2 livros encadernados juntos, bounded together. E estão encadernados juntos porque o comprador, a pessoa, chegou à feira de Frankfurt, comprou os 2 livros da oficina da Heinrich Petry e depois encadernou-os juntamente. Por isso há vários casos do livro de Pedro Nunes encadernado com a segunda edição de Copérnico. Bom, é um pormenor que só interessa a tontinhos que gostam de livros antigos, mas apesar de tudo é interessante. Bom, fecha o parênteses bibliográfico. Mas o parênteses bibliográfico é para insistir na enorme divulgação entre a matemática culto, os matemáticos cultos da edição de 66 do livro de Pedro Nunes. Para dizer de uma maneira, não é concebível nenhum grande matemático ou astrónomo da Europa que não conhecesse este livro. Por muitas razões, entre as quais esta razão bibliográfica. Agora é que fecha o parênteses. Então, nesse texto ele diz... Portanto, a demonstração e o espaço que dedica a esta demonstração é um bocadinho maior. Ele diz, além do mais, deve notar-se que todos os lugares entre o Equador e o paralelo de Câncer, quando o Sol está mais perto do Polo Norte do que o zénite está perto do Polo, então o Sol passará no mesmo vertical, no mesmo círculo vertical, 2 vezes antes do meio-dia e, da mesma maneira, 2 vezes depois do meio-dia. E Pedro Nunes conclui, portanto, nesses lugares, a sombra do gnomon andará para trás sem nenhum milagre a acontecer. E depois faz uma demonstração que é mais ou menos a mesma, de facto é um bocadinho mais cuidada, mas vai ao mesmo ponto. Mas não faz só um parênteses. Modernamente isto perde a graça toda, porque modernamente o resultado é simples. O resultado é simples, é o seguinte. Há em gnomónica, enfim, em trigonometria esférica, há uma expressão que relaciona o azimute do Sol, digamos o azimute, com a declinação e a latitude, e também o ângulo horário. E o que se passa é que quando nós olhamos para esta expressão e a estudamos, basta fazer uma derivada, descobrimos que ela tem um máximo. Portanto, a expressão não é monótona, tem um máximo. E então todo o resultado está aqui. Portanto, analisando com a expressão moderna este resultado, com a trigonometria esférica moderna, este resultado decorre rapidamente, que sim, é surpreendente, mas de facto não é monótono, portanto tem um máximo, isto avança e depois anda para trás, basicamente isto. Aqui vemos melhor a razão é esta pequena subtileza que Pedro Nunes consegue descobrir, digamos, só conceptualmente, o que é um feito para mim absolutamente sensacional. Isto é o paralelo do Sol, estão a ver o paralelo do Sol aqui, e isto é um vertical do lugar, do zénite, aqui é um vertical do lugar. E, portanto, um vertical do lugar dá-nos uma direção. E, portanto, como veem, o que se passa é que é possível o paralelo do Sol, em certas circunstâncias, interceptar o vertical do lugar, e, portanto, isto quer dizer, como passar pelo vertical do lugar quer dizer ter um certo azimute,
quer dizer que o azimuth anda para trás e para a frente, estão a perceber? Então, quer dizer, tudo, como todas as pessoas que sabem matemática e que aqui estão, quando nós percebemos tudo parece simples, não é? Mas o que é preciso é perceber tudo, não é? Que foi o que Pedro Nunes fez sem evidência nenhuma. Bom, em 66, Pedro Nunes faz muito mais do que em 37, porque faz um cálculo. E então faz aqui um cálculo detalhado, dizendo, vamos considerar então um lugar que esteja na cidade portuguesa de Cananor, na Índia. Ou seja, vai imaginar um lugar dentro da zona trópica, e ele obviamente considera um lugar na Índia, e depois faz a conta. E faz uma conta, e considera um certo dia do ano, faz uma conta e dá-lhe um arco de retrogradação de 3 graus e 41 minutos. E, portanto, ou seja, e isto é um ponto importante para o que vai seguir, Pedro Nunes não só, digamos, demonstra de uma maneira formal e abstrata o resultado, como depois faz uma aplicação concreta e obtém valores, não é? E ele, naquelas condições, e nós sabemos que as retrogradações são desta ordem, da ordem dos, pode ir até aos 10 graus, uma coisa deste género. E ele não só faz, como ainda faz mais resultados, quanto tempo é que demora a retrogradação, etc. Analisa detalhadamente o problema. E depois faz uma afirmação interessantíssima, que não tinha feito em 37. Ele diz, eu perguntei aos homens que viajam frequentemente para essas regiões entre o Equador e o paralelo de Câncer, se nessas regiões, quando o Sol está em Câncer, viram de manhã e à tarde que as sombras andavam para trás durante algum tempo. Mas eles disseram que nunca tinham observado tal coisa. Portanto, não só ninguém observou, como Nunes faz questão de dizer isso. Né? Eu estou aqui a falar de uma coisa que é surpreendente e o que se passa é que ninguém observou. Mas ele ainda faz melhor. É que ele não se atemoriza nada com isto. Ele diz, mas isto não tem problema nenhum. But this is no cause for surprise. Mas isto não causa nenhuma surpresa. Porquê? Agora que vocês viram a demonstração, a simulação em computador, sabem porquê. E agora reparem, como Pedro Nunes, que não tem nenhuma demonstração em computador, tem perfeitamente clara na cabeça dele qual é, digamos, a dinâmica do fenómeno, e diz, isto não é nenhuma causa para surpresa, porque o movimento para trás é muito pequeno. No entanto, e faz outra observação absolutamente surpreendente, notável, deveriam ter observado que o tamanho da sombra varia grandemente sem haver rotação em torno do gnomon. Se vocês olharem para trás, andarmos para trás, agora não tenho tempo, nós sabemos, as pessoas que estão mais habituadas a relógio de sol sabem que o comprimento da sombra também varia bastante, não é? E o comprimento da sombra varia, a variação está relacionada com a rotação. E o Pedro Nunes diz, bom, talvez vocês não consigam observar o movimento para trás, mas deviam pelo menos ter visto que há variações no comprimento da sombra, estando a sombra mais ou menos no mesmo sítio. Ora bem, o que é, eu acho, uma vez mais, sensacional de acuidade intelectual para o fenómeno, mas se pensarmos na prática era complicado, porque para ver isto o que é preciso? É preciso estar horas seguidas, ou muitos minutos seguidos, a olhar para a sombra de um gnomon, não é? E os marinheiros têm mais coisas que fazer do que andar a fazer isto, não é? Mas o ponto importante, portanto, ninguém observou este fenómeno, ok? Assim foi a história em 66. A história está assim, até que Clávios, como sabem, um grande admirador de Pedro Nunes, numa das suas obras, comenta este resultado. E é o primeiro comentário que nós temos ao resultado pela mão de uma pessoa, sem ser do próprio Nunes. Ele diz, não é fora do nosso propósito, enquanto estamos a tratar da descrição dos relógios de sol, nos quais as sombras do gnome, isto é num livro sobre o relógio de sol, não é fora do propósito demonstrar o que Pedro Nunes diz no capítulo 11 do seu livro, não é? Que nas regiões da zona tórrida, cujo zénite está menos distanciado do Equador do que o paralelo, são as tais condições, etc., que nesses lugares as sombras dos prédios, das árvores ou dos gnómonos, em planos paralelos, em planos horizontais, retrogradam, retrograde, twice per day, 2 vezes por dia, sem que nenhum milagre aconteça. Isto é, que acontecem antes do meio-dia e depois do meio-dia. E Clávios, que é um padre jesuíta, como sabem, e é também um grande matemático, Clávios conclui, isto pode parecer inacreditável aos menos treinados em assuntos matemáticos, uma vez que as Sagradas Escrituras dizem que não sei que, não sei quantos, mas, e diz Clávio, com toda a naturalidade, mas não é apenas acreditável, believable, eu estou aqui,
como absolutamente necessário e sem milagre. Portanto, Clávios subscreve completamente a demonstração de Pedro Nunes e, como está aqui, está demonstrado. Só aqui fazer um pequeno pormenor, como já vemos. Quando uma pessoa sabe matemática como Clávios, um argumento matemático é sempre um defeater, derrota sempre qualquer outra objeção. E, portanto, Clávios, que é matemático, mas também é um padre, não tem nenhum problema acerca da miraculosidade até aqui. Já vamos ver depois como ele vai ter. Até aqui, porque a demonstração matemática é sempre mais forte. E é o que o Clávios diz. Enfim, não há nada que estranhar, porque isto é absolutamente necessário sem milagre. Mas depois, Clávios quer ser um pouco mais cuidadoso. E diz o seguinte: mas, então, se as coisas são assim, o que é que nós devemos dizer acerca do tal famoso milagre que aconteceu do rei Ezequias, que está na Bíblia? E ele diz a resposta de Pedro Nunes. Já vimos qual é a resposta de Pedro Nunes. Pedro Nunes, isto é Clávios a falar no sítio mencionado, então agora vou encurtar. Pedro Nunes o que diz é que este resultado, como só é válido na zona tórrida, não questiona o milagre da Bíblia, porque o milagre da Bíblia foi em Jerusalém e Jerusalém é fora da zona tórrida. Portanto, Pedro Nunes não tem problemas com o milagre por causa disto, diz sim, fora da zona tórrida tem que ser um milagre, e Clávio vai analisar esta questão. E o que é que diz? Clávio diz que isto não é aceitável. Esta separação, para dizer de maneira rápida, dentro da zona tórrida, fenómeno natural, fora da zona tórrida, fenómeno miraculoso, Clávios diz isto não é aceitável. E porquê que não é aceitável? Como está aqui, estas palavras, de Clávios, parecem implicar que as retrogradações nas nossas regiões não são diferentes das do relógio da casa, exceto que as nossas são naturais, enquanto as outras são ordem direta de Deus. Mas isto, na verdade, não pode ser aceito. E agora Clávios entra aqui, digamos, a cabeça de Clávios. E qual é a razão de Clávios? É que Clávios agora vai explicar, não tenho agora tempo, mas vai explicar que qualquer relógio em qualquer latitude pode ser posto a imitar o mesmo relógio de sol noutra latitude, bastando para isso inclinar o plano do relógio. Ou seja, um relógio de sol plano a uma certa latitude pode ter o fenómeno de um relógio de sol noutra latitude, bastante para isso inclinar o plano do relógio. E isto é o que se chama em gnomónica o relógio de sol equivalente. E há uma maneira de fazer isto. E depois, quanto é que se tem que inclinar, etc. Então, Clávios o que diz? Não, esta resposta não dá. Porque se nós temos este fenómeno natural em relógios horizontais na zona tórrida, nós podemos ter o mesmo fenómeno fora da zona tórrida, bastante para isso inclinar o relógio. E tem toda a razão. E agora o problema ficou complicadíssimo. O problema, digamos, com a conciliação com as escrituras, não é? Porque a separação que Nunes fazia, agora Clávios mostra que não tem sentido, porque nós podemos reproduzir isto em qualquer latitude. Bom, isto é tão... esta observação de Clávios é tão importante, mas o resultado é tão elementar, isto é o resultado de gnomónica, que me leva a mim, obviamente, a pensar, aos quais, porque é que Pedro Nunes não o terá dito? Eu acho, será que Pedro Nunes não se deu conta disto? Não se deu conta que aquela separação que fazia não podia funcionar? Bem, nós enfim, os silêncios são silêncios, mas podemos especular. E é possível que Nunes tenha visto o problema, mas não se tenha querido meter nele. É possível. Há pessoas que gostam deste tipo de interpretações, eu não tenho nada contra, mas não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que Clávios não teve medo nenhum de se meter na confusão. Então, ao dizer isto, diz, não, isto não pode ser, porque nós conseguimos reproduzir este fenómeno em qualquer latitude. E então foi obrigado a fazer uma reinterpretação. E a reinterpretação, agora aqui aparece o Clávios clérigo. A reinterpretação é esta. Por esta razão, dizemos que o milagre foi de tal maneira que, e agora reparem, o sol
moveu-se realmente. Então o que é que Clávio está a dizer? Clávio está a dizer é assim, nós temos aqui duas coisas. Uma coisa são as sombras a andar para trás. E as sombras a andar para trás num relógio de sol são um resultado natural em qualquer latitude. Mas o milagre narrado na Bíblia não foi apenas as sombras a andar para trás, foi o próprio sol a mover-se para trás. É o que ele diz. For this reason we say that the miracle was such that the sun truly moved backwards in the heaven. E foi isto que fez as sombras andar para trás. E isto não pode acontecer naturalmente. Que o sol andou para trás é claramente afirmado em Isaías 38. E se vocês lerem a demonstração, eu não tive tempo, porque temos que ir rápido, se for ler os dois excertos bíblicos, num dos excertos bíblicos diz-se apenas que a sombra andou para trás, mas no outro excerto bíblico, o de Isaías 38, diz-se que o sol andou para trás. E Clávius o que diz é, atenção, o milagre bíblico correspondeu a um movimento do sol a andar para trás. E, portanto, é a maneira de Clávius resolver o problema. Mas agora o problema está completamente posto para os comentadores bíblicos. E o problema dos comentadores bíblicos é têm que passar a interpretar este passo bíblico, que é um passo bíblico muito célebre, agora sabendo que há uma explicação naturalista para o movimento das sombras e, portanto, têm que ver como é que isto pode tudo julgar. E, ou seja, a partir deste momento, sim, a partir de Clávio, Pedro Nunes, por causa da sua separação natural milagroso, tinha evitado a questão, mas Clávio relança a questão, vai lançar a confusão na comentarística bíblica toda. Clávio foi o primeiro autor a mencionar, em 95, a mencionar Pedro Nunes, e por causa da referência de Clávio, o resultado de Pedro Nunes vai entrar imediatamente no meio jesuíta. E vai entrar no meio jesuíta em todo o âmbito, quer nos matemáticos, quer nos comentadores bíblicos. E eu agora aqui vou rapidíssimo, porque a evidência é imensa, e não só vou rapidíssimo, como o que estou a mostrar é apenas um resumo. Mas é só para se perceberem o impacto do resultado de Nunes. Isto é o que eu gostava de mostrar. O primeiro grande comentário bíblico, um enorme, uma coisa massiva, multivolume, é feito por um biblista jesuíta muito famoso, chamado Cornélios à Lápide, e obviamente, quando chega àquele passo, o Cornélios à Lápide tem que referir o resultado do Pedro Nunes. E tem que discutir, e obviamente, como o problema começa a ficar posto, foram só as sombras que se moveram, ou foi mesmo o sol que se moveu, e porque isto pode ter duas interpretações diferentes. Portanto, isto aparece logo no princípio do século XVI, neste comentador bíblico. Mas não é só no comentário bíblico. Nas famosas teses que os jesuítas fazem quando estudam matemática nos colégios jesuítas, o assunto começa a aparecer. E aquilo, aqui, este é o texto de uma tese do Smoluensky, que é um jesuíta, depois ficou bastante conhecido, com obra matemática diversa, e que obviamente numa das suas teses ataca esta questão, e agora ataca-a matematicamente. E obviamente todos eles estão de acordo que que as sombras andam para trás. Reparem, neste momento, volto a sublinhar, ninguém observou, ninguém alguma vez observou isto, ninguém viu este fenómeno acontecer. Não só no comentário bíblico, nem em teses, mas também nos matemáticos. E aqui temos Riccioli, no Almagesso Novum, que obviamente inclui uma parte. E se vocês virem, está aqui no latim, acerca deste milagre, a questão mais importante é saber se foi só a sombra que andou para trás ou se o próprio sol. E, portanto, esta passa a ser a questão que vai ser discutida. E, bom, ele agora analisa, e eles todos analisam, todos estes comentadores jesuítas, ou matemáticos jesuítas, analisam, referindo a Pedro Nunes, mas a partir, digamos, da complicação extra que Clávius havia introduzido, porque obviamente eles conhecem todos o comentário de Clávius, não é? Aparece também no Claude Deschal, uma obra muito importantíssima, mas aí aparece já só como um teorema. Deschal não se mete em confusões nenhumas, Deschal tem apenas um teorema e demonstra-o como uma relação matemática. Então aqui já é uma configuração completamente diferente do resultado. Não há nenhuma referência a qualquer questão bíblica ou escriturística, mas há uma propositio, não é? Teorema, in zona tórrida,
Dum Sol versatur intertropicum, e portanto, na zona torre, enquanto o Sol está entre os trópicos e os locais não sei quantos, as sombras dos estilos perpendiculares andam para trás e para a frente. Né? Portanto, aqui entrou já na matemática, estamos já no final do século XVII. Mas não foi só entre os jesuítas. Agora começamos a encontrar um pouco por toda a Europa. A partir da segunda metade e finais do século XVII, encontramos em toda a Europa. O que está aqui são umas discussões, umas disputácios matemáticas numa academia que não é jesuíta, uma academia matemática em Amsterdão, obviamente, portanto não jesuíta, em que obviamente há uma disputácio matemática de retrogresso umbrae in horologio arras, e como vocês podem ver logo na primeira linha, refert Petrus Nonius, omnibus é logo o resultado. É? E portanto, no final do século XVII, o resultado já está por todo o lado e está a ser analisado em diferentes âmbitos. O escriturístico, da tratadística matemática, o das teses matemáticas, e como estamos aqui a ver, isto são teses matemáticas que discutem, e muito mais, outras teses matemáticas não jesuítas, de outra academia, onde também há sobre o movimento retrógrado do Sol, e obviamente onde o resultado de Pedro Nunes é mencionado. No começo do século XVIII, há uma ramificação neste resultado. Este resultado vai entrar no que nós podemos chamar a matemática recreativa. Há uma obra muito importante de Patrick Gordon, que é esta Geography Anatomized or the Geographical Grammar, em que o autor, além de umas descrições, depois propõe paradoxos. E propõe uma série de paradoxos. E um dos paradoxos que propõe, o paradoxo 12, é este. There is a considerable number of places lying in the torrid zone in any of a certain blá blá blá, e ele diz em que as sombras andam para trás. Mas reparem, o resultado entra na matemática recreativa pelo seu aspecto completamente paradoxal, porque continua a ter um aspecto completamente paradoxal. Como é que as sombras podem andar, ainda hoje, vocês podem fazer um teste pequeno. Se vocês têm alguém conhecido que ache que sabe muito de relógios de sol, você pergunta a essa pessoa se a sombra pode andar para trás, e imediatamente essa pessoa vai responder não. Vai responder não, a não ser que saiba excepcionalmente muito de relógios de sol, o que é raríssimo encontrar, não é? Por exemplo, nos livros de gnomónica é muito raro este resultado vir. Só vem nos livros de gnomónica muito, muito bons. Há um livro de gnomónica do Denis Savoy, muito, muito bom, onde o resultado é discutido. Mas, habitualmente, as pessoas não sabem este resultado porque é incrivelmente perturbador, se pensarmos um bocadinho. Então, o resultado é proposto por Patrick Gordon, no Paradoxo 12, passam vários anos e, alguns anos depois, em 1730, aparece um livro onde se resolvem vários dos paradoxos. Este livro é por um autor anónimo, ninguém sabe qual foi, é um certain lover of mathematics, que resolve isto. Eu gosto imenso deste âmbito, desta divulgação agora junto da matemática recreativa, que é, como sabem, um campo muito rico, não é? E ele diz, the author of the solution, pronto, e o autor dá a resolução e explica que isso pode acontecer, não é? Portanto, tanto é assim que já no final do século XVIII, nas famosas Récréation mathématique do Jacques Ozanam, é evidente que este resultado aparece, que é discutido como um dos resultados que o Ozanam trata. E aqui está, pronto. É muito engraçado, nestes estudos é muito engraçado ver sempre o modo como eles se referem. Este fenómeno que representa d'abord uma impossibilidade física, não é nada mais do que uma coisa muito natural, como vamos ver. E devemos a observação ao geometra português Pedro Nunes, que viveu no século XVI. E ela é fundada no seguinte teorema, e agora a demonstração do teorema. Ozanam, diferentemente dos outros, faz também cálculos numéricos e faz umas contas e calcula o ângulo de retrogradação, que em certas condições, no caso do Ozanam, deu, penso que 9 graus, e quanto tempo é que demorou, etc, etc. Depois, além disso, trata o caso geral. No problema a seguir, Ozanam diz, numa latitude, no primeiro caso tinha visto um relógio de sol horizontal situado entre os trópicos, e agora diz, numa latitude qualquer, fora dos trópicos, como é que isto pode ser, e ele diz, basta inclinar, e depois faz, etc, etc. E depois faz vários comentários, eu já não tenho tempo de olhar para o relógio, já não tenho tempo, mas é muito interessante analisar os comentários que ele faz. Não só o Ozanam, mas o Montucla, na famosa Histoire de Mathématiques,
tem também numa nota ao suplemento entrar aqui. E é muito interessante ver o que ele diz. O Montuclar, como sabem, esta é uma das grandes, talvez a primeira grande história da matemática, e é muito importante por muitas razões, diz, embora o geómetra e astrónomo português Nónios não tenha escrito nenhum tratado de gnomónica, merece um lugar aqui, um lugar distinguido, pela observação e pela explicação de um fenómeno gnomónico muito singular, o da retrogradação de uma sombra num relógio de sol em certas latitudes. E depois ele comenta também o aspecto escriturístico, faz alguns comentários, etc, etc. Isto dava para outra discussão, mas não tenho agora tempo, portanto vou andar rapidamente. Pronto, ele diz aqui, eu deixo aos outros de analisar se isto representa problemas na Bíblia ou não, o Montuclar não se quer meter nisto, etc. Os comentadores bíblicos vão ter que saber com isto durante todo este tempo. Já vimos que o primeiro grande comentador é o Cornélios a Lápide, no princípio do século XVII, mas o processo continua. Eu não tenho aqui tempo, mas só para verem, há um famosíssimo comentário bíblico de Adam Clarke no século XIX, princípio do século XIX, e onde lá, quando chega àquele passo bíblico, ele diz, bem, o Petros Nónios, a celebrated Portuguese mathematician, about the middle of the 16th century, proved that the shadow on a style might go backwards, etc, etc. E ele agora tem que reinterpretar como é que isto pode ser. E ele diz, enfim, muito rápido, ele diz, bom, isto aqui o que está aqui a comentar é a extensão por Clávios. Ele diz, bom, isto não sucede só na zona tórrida, sucede também fora da zona tórrida, basta inclinar, etc. E depois ele diz, of this principle some have endeavored to make an unholy use, contending that what the Holy Scriptures consider to be a miracle in the case of the retrogradation of the shadow on the dial of Ahaz was in effect of a mere natural cause, without anything miraculous in it. E blá blá blá, dizem isto não pode acontecer. E aqui o argumento é um bocadinho diferente. Eles dizem o seguinte, o que aconteceu no tempo bíblico não pode ter sido um fenómeno natural. Porque se fosse um fenómeno natural, seria conhecido das pessoas e, portanto, o facto de ter sucedido mostra a sua não naturalidade, ser sucedido ter causado espanto, mostra a sua não naturalidade. Bom, eu não tenho agora tempo para comentar, muito que há a dizer sobre isto, porque, bom, pois há uns que discutem, há uns comentadores bíblicos que dizem, sim, isto pode suceder naturalmente, mas na Bíblia não é isso que acontece, porque na Bíblia sucede devido a uma ordem concreta num certo momento, que é uma coisa diferente. Enfim, não quero comentar, mas só para se ver como, reparem, o resultado de Pedro Nunes é de 1537, nós estamos a meio do século XIX, no princípio do século XIX, e continua a provocar reverberações. No David Brewster, isto aqui é a Edinburgh Encyclopedia, uma enciclopédia muito, muito famosa, e tem uma nota enorme, como vocês podem estar a ver, da página 691 até a 720, sobre dialing, não é? Muito estendida, e obviamente que comenta também aqui o resultado da Portuguese Astronomer Nónios, deserves to mention here on account of having noticed and explained the phenomenon of the recordation of the shadows, etc, etc, etc. E depois diz a explicação dele é inadmissible, etc, vai continuar. E finalmente, e agora vejam a data, em 1885, finalmente, no final do século XIX, um resultado que tinha sido assinalado por Pedro Nunes pela primeira vez em 1537, finalmente, em 1885, Camille Flammarion, muito célebre, um autor muito célebre em França, conta e descreve num artigo longo, com todos os detalhes técnicos, que foi visitado por um senhor Etienne Guillemot, que era um engenheiro militar, e o senhor Etienne Guillemot trazia um relógio de sol feito em metal, cuidadosissimamente feito em metal, com o qual eles tiveram durante vários dias a observar a retrogradação das sombras. E Flammarion apresenta resultados de observação do movimento das sombras. É o primeiro registro que existe de alguém ter visto as sombras retrogradarem é em 1885. Flammarion, infelizmente, faz um comentário que mostra que ele não leu bem, ou não leu a demonstração, porque ele diz, malheureusement, dans sa démonstration, nous ne donnait aucun calcul et commettait des erreurs. Tudo isto é falso. Porque, se bem que não sei quantos, porque Nunes dá cálculos numéricos e os resultados que ele deu estão certos, não é? Mas pouco importa, isto é só, quer dizer que Flammarion não viu propriamente o livro de Pedro Nunes. Mas o ponto importante aqui é este, é que o resultado é observado, o fenómeno é observado em 1885. Eu estou mesmo quase a terminar, mais 2 minutos e termino, para os que já estão exaustos de me ouvir.
compreensivelmente. Então, em 1885 há a primeira observação. Mas isto não faz o problema morrer, porque o resultado é tão contraintuitivo que mesmo depois continua a haver discussões. E há uma discussão interessantíssima no final, mesmo no fim do século XIX, num jornal muito conhecido, uma revista muito conhecida chamada Popular Astronomy, que é de grande nível, em que há um senhor chamado Joseph Morrison, que com técnicas modernas, com trigonometria esférica moderna, faz isto que propõe aqui. In this paper, we propose to discuss the subject mathematically, sobre a variação da shadow direction, and to show by the rigorous formulae of mathematics that this apparently extraordinary conduct of the sundial of Agache is not only possible from an astronomical point of view, but that the statement of the prophet is without the shadow of a doubt, brincadeira, literally and absolutely true. Ele quer fazer isto. Então Morrison faz isto e faz uma demonstração, e a demonstração de Morrison moderna está obviamente toda correta. Mas o que é engraçado é que há um leitor disto que no número a seguir, um tal senhor Herman Davis, que lhe responde: I only wish to know to what extent the author is willing to acknowledge priority for the suggestion to the method of demonstrating how the shadow of a style on a sundial may go backwards without miracle, first give, I believe, by Nonius, the Portuguese astronomer who lived não sei quantos. E o Davis conclui com imensa graça: Surely there is nothing new under the sun, not even the shadow thereof. E com isto eu também termino. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que ainda temos algum tempo para perguntas e comentários. Se alguém se atrever. Tenho uma pergunta, se calhar, só para deixar reforçar o Henrique, o anúncio que fez no início, não é? Que a difusão, esta parte de difusão pela parte cultural, não é? Aqui parece-me que é, sobretudo, se eu entendi bem, a questão, a ligação à religião ou à exegese bíblica, é isso, Henrique? Sim, eu acho que há 2 ou 3 canais de difusão óbvios para isto. Um é entre os exegetas bíblicos, e quando eu não tive tempo, volto a sublinhar, o que contei é apenas um resumo. Portanto, no artigo grande eu ponho mais 20 autores, né? Mais 20 autores. E entre os exegetas bíblicos podem se dividir mais ou menos em 2 grupos: os que entendem a matemática e os que não entendem a matemática, né? Os que entendem a matemática fazem um comentário a isto, mais ou menos na linha de Clávios. Dizem que o milagre tem que estar relacionado com o movimento do Sol, ok? Portanto, o Sol tem mesmo que andar para trás, uma vez que o movimento das sombras é natural, pode ser natural. Há alguns exegetas bíblicos que não entendem nada de nada e, portanto, vão continuar a comentar. Esta é uma linha de divulgação. Uma linha de divulgação que eu acho muito interessante é a da geometria, da matemática recreativa. Isto é, o facto deste resultado se ter tornado numa espécie de um paradoxo muito popular, que nós encontramos em muitos livros de matemática, digamos, recreativa ou matemática popular, porque isto o que é que só mostra? Mostra o quão contraintuitivo ele é, aliás, como todos nós sentimos, mas esta contraintuitividade, digamos assim, permanece ao longo dos séculos, não é? E portanto, isto vai sendo repetidamente proposto como um paradoxo da matemática recreativa, não é? Portanto, são 2 linhas de investigação. Entre os matemáticos, digamos, de alto nível e os astrónomos, a demonstração é a demonstração e está resolvidíssima. Não. Mas há, de facto, várias linhas de divulgação. Agora, se eu posso dizer uma coisa, todo este campo, nós estamos a falar de dezenas e dezenas de autores que continuamente citam Pedro Nunes do século XVI ao final do século XIX e que não estavam registados em lado nenhum. Não é? Quer dizer, há livros, quer dizer, que havia discussões académicas sobre este problema, portanto, motivadas pela demonstração de Pedro Nunes. Isto não está em lado nenhum na literatura. Portanto, ou seja, também, do ponto de vista de problemas teóricos da astronomia, este problema, enquanto um problema, era desconhecido. Ninguém tinha sabido da enorme história que ele gerou depois. Não é?
Posso perguntar? Posso? Sim, sim, força. E porque é que será que só no século XIX é que fizeram a experimentação propriamente dita? Ou seja, não era assim tão complicado, era? Não é fácil de observar. Não é fácil de observar por causa do seguinte. É preciso ter um relógio de sol feito em metal com um gnomon. O gnomon tem que ser um estilete metálico muito fino, porque se não for muito fino, a própria sombra projetada pelo gnomon não deixa ver a retrogradação. Portanto, era preciso que alguém, com muito cuidado, fizesse, e o que o tal Guillemot fez foi numa placa metálica, fez uma escala muito bem marcada, metalicamente, mas muito bem marcada, e depois usou um estilete muito fino metálico. Depois ele e o Camille Flammarion esperaram por um dia com muito boa iluminação e depois estiveram horas, mas horas, a marcar, porque tem que se ir marcando o movimento da sombra. Só se fez isto no século XIX. Agora, o que é surpreendente é que ninguém duvida do fenómeno. Desde a primeira demonstração de Pedro Nunes, nunca mais, não há uma única pessoa, que diga não, isso não acontece. Sem nunca ter sido observado. Eu escrevi um pequenino, um paper minúsculo sobre isto, chamando, isto é uma das exemplificações que eu conheço mais impactantes, palavra feia, do power of mathematics. O poder da matemática é precisamente isto. Uma demonstração de um fenómeno que ninguém viu, que é totalmente contraintuitivo, nunca mais é duvidado, nunca mais, apenas na base de uma demonstração. É absolutamente surpreendente. Yeah. Acho que o Carlos queria perguntar qualquer coisa. O Carlos Albuquerque tem uma levantada. Sim. Não era só, nem é tanto perguntar, porque eu fui, quando estávamos aqui a ver, fui ver a Bíblia de Jerusalém. Há uma observação engraçada que é portanto, o Segundo Reis, que é o seguinte: aparentemente, os degraus de que se fala seriam degraus do quarto de Isaías, quer dizer, poderia haver uma interpretação desta retrogradação. Não estou a dizer isto porque, assim, partiu-se de uma interpretação inicial que tem a ver só com um plano do relógio de sol do local. Depois viu-se que poderia ser outro plano, mas aparentemente aqui poderiam ser sombras sobre superfícies mais complexas, neste caso de graus de uma escada para um quarto, não é? Era só, quer dizer, admito, pelo que eu li, esta questão do quarto até pode ser recente, porque eles fazem uma nota a dizer que tem a ver com manuscritos descobertos mais recentemente. Ok. Eu não entrei na comentarista bíblica, temem que entrarei de boa vontade se me puxarem para aí. Mas agora fui desafiado. É óbvio que há uma literatura gigantesca de interpretação deste passo bíblico anterior a Pedro Nunes e fora de Pedro Nunes. E toda esse passo é complicado, porque a palavra hebraica, eu estou a ver ali o Juan Acevedo, depois corrigir-me-á, a palavra hebraica é mahalot, que quer dizer que foi traduzido depois, como sabem, a Bíblia tem uma tradução para grego, na famosa Bíblia dos 70, a Septuaginta, e depois é traduzido para latim. E esta palavra hebraica foi traduzida como grados, em latim. E, portanto, a dúvida foi, o que é este grados? O que é isto? Grados em latim também quer dizer passo. Não é? E, portanto, há muitas interpretações que diziam que aquilo era um degrau, era uma escada, e que a sombra, Deus fez a sombra andar para trás na escada. Então, grande parte da interpretação bíblica em torno deste passo tem a ver com qual era o relógio de sol em causa. Não é? Portanto, toda a comentarística bíblica anterior a Pedro Nunes, e mesmo muito a posterior, é que relógio de sol estaria aqui? É possível inventar um relógio de sol que deu isto? Bem, isto agora dava horas, mas no século XVI houve uns fulanos que inventaram os chamados relógios de sol analemáticos, que são relógios de sol que têm água. E por causa da refração da água, nós conseguimos reproduzir sombras a andar para trás. Não estou a explicar bem, mas tenho que imaginar. É possível, para dizer de maneira, é possível fabricar um relógio de sol tão estranho e peculiar que se consiga fazer as sombras andar para trás. Isto foi feito pelo grande amigo do Samuel Gessner, Christoph Schissler. Wo bist du, Samuel?
Viste tu? Onde é que estás, Samuel? Não te vejo. Bom, o Christoph Schissler inventou um relógio de sol no século XVI que, com água e usando a refração que a água provoca, conseguia fazer as sombras andar para trás. Portanto, ou seja, para voltar aqui, por causa da certa ambiguidade do termo e do texto, houve uma discussão enorme qual seria o relógio de sol que está ali. Pedro Nunes muda completamente as regras do jogo. Pedro Nunes diz, não quero saber o que é que estava ali. Eu quero mostrar um fenómeno natural. É outra coisa. Eu não estou a inventar um relógio de solzinho estranhinho. Eu o que vou mostrar é que o azimute do sol anda para trás. Isto não tem a ver com o relógio que eu esteja a usar. Estão a perceber? O Pedro Nunes não arranjou um relógio de sol que desse... Não. Ele mostrou que o azimute do sol anda para trás. A melhor maneira para ver isso é com um estilete e a sombra. Mas o estilete e a sombra até são, digamos, supérfluos nesta história toda. Porque o que é importante é que o azimute do sol andou para trás. É só para mostrar qual é a diferença entre o que Pedro Nunes faz da comentarística bíblica sobre isto, que é enorme, e que ainda hoje nós encontramos na Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias modernas, ainda fazem remissão à discussão tradicional que é sobre o que é que seriam aqueles passos, o que é que seria aquele gradus, o que é que seria o relógio que o rei Ezequias teria. Seriam por isso, por exemplo, nas representações bíblicas, isto é sempre feito com uma escada. Eles pensam que gradus refere-se a uma escada e, portanto, pensam que está a falar de uma escada, não? Mas o Pedro Nunes não faz nada disto, ele está é matemática pura, completamente ao lado. Mais alguma questão? Penso que podem utilizar o som, desde que falemos um de cada vez, obviamente. Essa pode ser uma perguntinha. Sim, por favor. Uma perguntinha aqui ao nome dos ignorantes a matemáticos. Esta explicação que mostraste com o diagrama de Nunes, esta é a maneira mais simples de explicar como é que isto acontece? Ou é possível dar uma explicação como mais divulgativa? A maneira mais simples, para mim, é a do diagrama moderno, da esfera moderna, onde se vê o paralelo do Sol e onde se vê, e vê-se que interceptam. E depois é preciso perceber que um vertical do lugar nos dá-nos o azimuth do Sol, dá-nos uma direção. E, portanto, se aquilo intercepta, é porque no seu percurso o Sol toma 2 vezes a mesma direção. E, portanto, tem que andar para trás. O diagrama do Pedro Nunes era o mais claro no século XVI. No século XVI, os diagramas esféricos habitualmente estão rebatidos num plano, e eles estavam muito habituados a ver. Portanto, uma pessoa no século XVI olhava e via logo. Nós temos que fazer um esforço. Eu às tantas habituei-me de ver tantos, mas ao princípio tinha que fazer imenso esforço para conseguir ver o que estava ali a acontecer. O mais simples é o modernamente. Bem, o mais simples de tudo, para quem sabe a matemática, é pegar na expressão e mostrar que ela tem um extremo, mas enfim, Mas, Juan, como estás aqui ao lado, eu posso tentar-te mostrar. Claro, é o que seria muito bonito, obrigado. Seria também poder fazer a experiência, não? Sim. Aqui poderia, se entendi bem, poderia-se fazer aqui mesmo nesta latitude, como inclinando, não? Absolutamente. Isso devia-se, e é muito fácil, nós sabemos quanto é que temos que inclinar, é só preciso alguém que nos construa um bom relógio de sol, um bom plano em metal, com uma boa escala, bem marcada, e depois um estilete muito fino, e depois um bom dia de sol, e deve-se observar. Se fizermos isto, seria a segunda vez que há uma observação registada. Porque nós só temos uma observação registada, que é a do Camille Flammarion. Não há mais nenhuma registada. Eu não conheço mais ninguém que diga, eu também vi. Pois, eu ia também, se me permite, eu ia fazer essa pergunta precisamente se há experiências modernas, porque inclusive existem clubes e associações de pessoas que gostam de relógios de sol, não é? E portanto seria até natural esperar que alguém tivesse feito alguma experiência ou algum modelo voltado para se reproduzir. Eu só encontrei
aquela simulação que não é minha, encontrei na internet, num sítio qualquer, e portanto fiz o que a gente faz com a internet, rapinei desavergonhadamente, e agora já nem sei onde é que rapinei, portanto nem posso dar os créditos, mas era de um tipo francês, portanto lamento imenso, senhor francês, mas houve alguém em França que fez aquela simulação. Se alguém a quiser voltar a fazer, agradeço muito. Aquela simulação é a coisa mais evidente que há, mas eu acho que era interessantíssimo e dava um conseguir reproduzir e filmar e fotografar. Com stop motion, filmado com stop motion seria fantástico. Ok, mais um projeto para fazermos. A outra pergunta é mais uma curiosidade que é este Guillemin. Portanto, há dois grandes divulgadores franceses com livros, alguns deles até muito bonitos. Eu tenho alguns da minha coleção de livros antigos. Portanto, além do Flammarion, há um Guillemin. O Guillemin é esta mesma pessoa que vai fazer ou é outro? É um divulgador, mas ele é bastante desconhecido. Ele é ele devia ser um curioso, mas bastante desconhecido. Perguntas isso, pá. Já levantaste, exato. Não sei. Ok. Não consigo. Se não virem, falas tu. Ou falo eu, ou o Luís. Sim. Ou Elvira, estou a ouvir. Não, mas eu estava aqui a falar com a Elvira, que ela está em paralelo noutra conferência lá, Henrique, e a Tira Pix e a todos. Olá, eu estava excelente, mas eu ouvi-te, tenho estado a ouvir-te. Eu estava aqui, era uma provocação aqui aos autores, em particular a ti, Henrique, que era, eu achei este tema interessantíssimo, eu não estava desperto para ele, para o problema. Muito bom, excelente. Porquê é que tu não te atreves a tentar divulgar isto num daqueles canais com muito público, porque por um lado falava-se do Pedro Nunes e destas coisas já há muito tempo, mas estava a dizer, tu fazes um programa ou candidataste, não sei como é que isso funciona, ou no Odyssey ou no Discovery, e digamos que seria um programa com fundamento, técnico e científico por trás, porque muitas vezes esses programas são mais ligeiros. E muito bem falado. Porque eu não fiz? A resposta é uma resposta numérica. É porque os dias só têm 24 horas. Mas isso a dividir, a multiplicar. Mas só para dizer, uma vez, numa das conferências de matemática recreativa organizadas pelo Jorge Nuno, o Jorge Nuno pediu-me que fosse lá falar disto, comentando só a divulgação disto na matemática recreativa. Então eu fiz só uma coisa, e falei demais, mas outras pessoas tinham comentado, só para se ver como na matemática recreativa, como nós sabemos, acontecem coisas muito interessantes. E estava a assistir um australiano que logo depois publicou um paper sobre isto. E está aí, mas enfim, dando-me o crédito, tudo, logo ficou fascinado com a história e escreveu um paper logo sobre isto, com equações e mais análise matemática, e mais umas contas, e porque ficou absolutamente fascinado com isto. Fantástico. Quer dizer, o mérito é todo o Pedro Nunes. Eu digo sempre, a vantagem de trabalhar com o Pedro Nunes é que o material é tão bom que qualquer pessoa a falar faz boa figura, porque o que ele tem para contar é sempre surpreendente, não é? Sim, mas o professor Henrique Leitão não é qualquer pessoa. Não, mas sobre mostrar o que ele faz com a análise dos remos é absolutamente brilhante. A análise que ele faz da duração do cruzeiro, tudo aquilo é brilhante, nós é que ainda não mostramos. O ponto para mim é importante é o impacto futuro, não é? Portanto, como vocês viram, há uma memória e uma perturbação intelectual, digamos assim, desta história durante 3 séculos. E há uma memória de que isto está ligado a Pedro Nunes. Eu acho que isto é muito importante dizer, não é? Muito bom. Muito bem. Eu não sei se há mais alguma questão, senão nós gostamos também de manter mais ou menos dentro do horário, que é 1 hora, não queremos também prolongar muito, mas se houver mais alguma questão, nós ainda podemos aceitar mais uma ou 2 questões, se houver. Bom, então como não há mais questões, eu aproveitava só para dizer que, como aliás alguns já saberão, porque nós já falámos disto em seminários anteriores, o Seminário Permanente de Astronomia Antiga vai continuar a ser um seminário e a continuar a ser permanente, ou tentamos nos perpetuá-lo no tempo, mas vamos mudar, embora mantendo o mesmo figurino, o mesmo tipo de tópicos, a mesma abordagem,
vamos mudar o nome no próximo ano letivo. Portanto, encerra-se aqui o Seminário Permanente de Astronomia Antiga, com este nome, e no próximo ano vamos iniciar o Seminário Helena Avelar da Astronomia Antiga, de Astronomia e Astrologia Antigas. Portanto, vamos mudar o nome. Como saberão, nós recordamos uma colega que participou sempre com enorme entusiasmo, uma historiadora da astrologia, que participou sempre com enorme entusiasmo neste seminário, quer como apresentadora, quer como assistente, e portanto, nós, as duas instituições que organizam este evento, o Departamento de História e Filosofia das Ciências e o CIUCT, decidiram fazer esta alteração. Portanto, nós, a partir do próximo ano, mantendo o mesmo figurino, vamos alterar o nome, portanto, para perpetuar a memória desta nossa colega, da Helena Avelar, e portanto espero que continuem a assistir, mas também a participar com as vossas contribuições. Portanto, a última nota era para fazer uma chamada a quem, sobretudo quem trabalha nestas áreas, obviamente, da história da astronomia e de outras áreas relacionadas, da navegação, até a própria cartografia, eventualmente, os instrumentos científicos, uma série de outros temas, da astrologia, portanto, outros temas que, na sua perspectiva histórica e técnica, poderão ser, eventualmente, tratados aqui neste seminário. Portanto, ficamos à espera das vossas... Nós vamos fazer uma chamada, uma call formal lá para setembro, mas de qualquer forma podem ir já pensando em temas, e portanto ficamos à espera também das vossas sugestões, dos vossos tópicos, para podermos programar as sessões do próximo ano letivo. Então, obrigado a todos, obrigado a professor Inquietão por ter preparado esta sessão. Obrigado, eu que agradeço. A simpatia de todos e a paixão sobre este tema fascinante, é um tema fascinante. E obrigado a todos. Vemo-nos, pelo menos, no início do próximo ano letivo. Obrigado. Okay.